discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, Padre Paulo Nobre, Diácono Délio, queridos irmãos e irmãs, neste segundo domingo do tempo comum, deste ano C da liturgia, nós ouvimos este evangelho tão conhecido das chamadas bodas de Caná, capítulo 2 de São João. João seleciona 7 sinais para mostrar que Jesus é o enviado do Pai. E o primeiro sinal é justamente este, se realiza nas bodas de Caná. Ele não usa a palavra, o Evangelho de João, milagre, ele fala de sinais, porque interessa ao evangelista João sublinhar o significado mais profundo. É o último evangelho a ser escrito. Ele não narra uma série de milagres que Jesus realizou e que os outros evangelistas, que nós chamamos sinóticos, isto é, semelhantes, contam, Mateus, Marcos e Lucas, mas João, escrevendo por fim, já supondo os outros conhecidos, procura aprofundar no mistério do Filho de Deus que veio ao nosso encontro, desde o início do seu evangelho, como nós ouvimos na noite do Natal, não na noite do dia 24, mas no dia 25 e durante o dia. No princípio era o verbo, era a palavra. Ele começa já evocando aquilo que está no livro do Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. Então, nesses capítulos 1º e 2º aqui, João vai mostrar um esquema de os primeiros dias do ministério público de Jesus. E este episódio se dá no 6º dia. Lá no livro do Gênesis, é no 6º dia que Deus criou o ser humano, né? Deus faz a criação em 7 dias, segundo o primeiro relato do livro do Gênesis, e no 6º dia, claro que tudo isso é simbólico, né? Deus não está submetido a uma cronologia de uma semana. Quero mostrar, o sentido não é tanto de descrição, seja científica ou histórica, mas do significado. No 6º dia, cria o ser humano. Mulher e homem nos criou, à sua imagem e semelhança. E o 7º dia é o quê? Ele descansou, é o dia da festa, né? É o dia da comunhão. É o dia das núpcias, do casamento de Deus com seu povo. Porque se usa essa imagem desde o Antigo Testamento para falar do relacionamento de Deus com a humanidade. É comparado a um banquete de núpcias, né? A uma festa de núpcias. Então, no Evangelho de João, é justamente nesse episódio em Caná, que fica não muito distante de Nazaré, a cidade onde Jesus foi criado, há um casamento. Então nós temos 2 níveis aqui. Primeiro o fato, o que aconteceu, né? Depois o significado do fato. Às vezes pode ficar numa leitura superficial e ficar só com o fato. Só ficarmos admirados, e é motivo de admiração, o milagre, né? Eles não tinham vinho, agora tem vinho com fartura. Esse é o nível do fato, né? Mas nós precisamos ir além para percebermos o significado, a identidade de Jesus e o que Ele quer nos oferecer. Houve um casamento em Caná da Galileia, a cidadezinha que não é muito distante de Nazaré. E quem foi convidado para o casamento? Maria, né? Parece que ela era muito próxima dessa família. Ela foi convidada para o casamento. E estou aqui imaginando, por delicadeza, o filho dela também e os discípulos dele também, que já andavam juntos ali, né? Eles pegaram o convite assim, na companhia de Maria. Na verdade, a grande convidada certamente foi Maria, que conhecia aquela família, e os outros foram, né? Mas Maria não foi só para participar da festa. Eu lembrei até do Dom Luciano, que contava uma história que acontecida aqui em Mariana, quando ele foi numa casa, que ele foi convidado, era festa de aniversário, e ele chegou, a pessoa insistiu, minha filha vai fazer aniversário, vem aqui participar da festa, e ele passou lá
Quando ele chegou lá, pouco depois que ele chegou, bateu na porta uma amiga desta senhora, e ela até assustou, porque chegou antes da hora, né? Ela estava preparando as coisas, mas essa amiga chegou e disse assim: não, eu vim aqui para ajudar, né? O que eu posso fazer? Varrer a casa, né? Ela estava lá fritando bolinho, fritar bolinho, né? Bolinho de chuva. Ela, não, então frita bolinho, foi fritar bolinho, né? Como hoje muita gente veio aqui para ajudar, preparar a festa, não veio só para a festa, veio fazer limpeza aqui, veio fazer limpeza lá em cima. Isso é a vida da comunidade. Maria foi convidada, mas ela foi convidada também para ajudar, né? Muito bem. Pouco depois, mais tarde, né? Chega uma outra, estou repetindo a história do Dom Luciano. Chega uma outra bem arrumadinha, disse Dom Luciano, e era amiga também, né? E chegou, ficou lá na sala, bem vestidinha, arrumadinha. De repente, essa que chegou depois, perguntou assim: já tem bolinho? Né? Então, o Dom Luciano até convidou. Ela não veio para ajudar, não, ela veio para comer bolinho, né? Todas as duas são amigas, né? Estou resumindo a história. Mas uma faz bolinho e a outra come bolinho, né? Então, é uma historinha que ele contou no ano que ele morreu, em 2006, lá em Conselheiro Lafayette. Eu estava presente, foi o Congresso Eucarístico, né? Porque participei desse Congresso Eucarístico, e numa das suas falas teve essa história. E ele falou assim: olha, todo mundo riu, né? Como a gente ri, né? Mas ele falou assim: olha, mas essa história tem aplicação. A gente está no mundo para quê? Para comer bolinho ou para fazer bolinho? A gente veio aqui para usufruir ou veio para ajudar? Qual é a nossa missão, né? Então aqui também Maria entrou para ajudar, né? Eu lembrei da coisa porque ele até citou esse exemplo de Maria. Ela entrou para ajudar, era o jeito dela, né? E aí, o que ela percebeu? Não tinha vinho. Vocês imaginam o que é isso? Só para vocês terem uma ideia, estou no nível do fato. A festa de casamento naquele tempo durava, e outras pessoas de outras culturas sabem disso, porque tem variação com a festa de casamento. Eram mais ou menos 8 dias de festa. Porque para o casal, às vezes, era a festa da vida. Era gente pobre. Às vezes, era a única festa que eles iam fazer na vida. Então, era 8 dias de festa. E o que eles tinham de melhor para oferecer para o pessoal? Vinho. Então, 8 dias fazendo festa, viu? Vocês já pensaram, então acabou o vinho, o que tinha que fazer? Dispensar o povo. Acabou. Então, a festa que era para ser a festa da vida, ia ser um vexame da vida, né? Então, Maria, que estava ajudando, percebeu e foi logo avisar Jesus, né? Eles não têm mais vinho. Jesus faz uma pergunta: mas o que isso tem a ver conosco? Mulher, chama ela de mulher. A outra tradução é senhora, né? Ela é alguém especial. O evangelista diz que estavam no casamento, aqui, a mãe de Jesus estava presente. Ele coloca a mãe de Jesus na frente, quer dizer, ela foi convidada. Também Jesus e os discípulos tinham sido convidados para o casamento. Por isso que eu falei que o convite foi para ela, né? Não foram de penetra, não, foram convidados. Mas, com delicadeza, ela que era convidada por excelência. Aí, ela vai fazer o pedido. E ela reage diante disso que Jesus: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Estão vendo como é que ele já aponta para o sentido mais profundo? Não é só o fato. Que hora é essa misteriosa que não chegou? E a mãe então vai dizer aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. É muito bonito o que Nossa Senhora diz. Olha que confiança. Jesus fez essa pergunta, mas ela dirige aos outros: fazei o que ele vos disser. Ela não sabe o que ele vai fazer. Fazei o que ele vos disser. Estavam, aí vem todos os simbolismos, né? Então, é claro, sabemos aqui o fato: tem 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. A antiga aliança que Deus celebrou com seu povo, ela estava ficando caduca, porque ela não comunicava mais a graça. 6 talhas de pedra vazias. As talhas de pedra eram usadas para colocar a água da purificação, agora estavam 6 talhas de pedra vazias. Então, as 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. E Jesus, então, parte disso aí.
é o símbolo do Antigo Testamento, que não é capaz de comunicar a graça, né? Enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca, e aqui diz que em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Olha, uma quantidade enorme, hein? Vocês estão vendo que é vinho para muita festa. Se vocês vão para o Antigo Testamento, vão ver que no tempo do Messias, ia falar-se até que os montes destilariam vinho, né? Para mostrar a festa, a ideia das núpcias, da aliança de Deus com a humanidade. Encheram-nas até a boca, e Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Na festa de casamento dos 8 dias, naquele tempo era assim. Quem é que organizava a festa? Era o noivo, viu? Era o noivo, né? Depois passou aqui o costume para o pai da noiva, né? Os pais da noiva, mas era o noivo. E ele não só organizava, mas ele dava ordem: faz aquilo, serve aquilo. Ele é que dava as ordens, ele que comandava, né? Aqui quem que está comandando? Jesus. Enchei as talhas de água, encheram-nos até a boca, agora levam para o mestre-sala para ele provar. Quer dizer, quem é o noivo? Quem é o esposo? Estão vendo? É Jesus. Então, nós temos que ir além do fato narrado. Por isso que João não fala milagre, fala sinal, para a gente compreender. Não é porque não seja um milagre, é um milagre, mas é um sinal, ele quer ter um significado mais profundo. Chegou o esposo da humanidade. Então, levaram, e aí diz que o mestre-sala, que era o provador que está ali, o mordomo, ele provou, e ele não sabia de onde vinha aquele vinho, mas os que estavam servindo sabiam, porque era a ordem de Jesus. Ele que estava cuidando não sabia. O que o mestre-sala fez? Chamou o noivo, porque ele sabia que o noivo é que dava as ordens. Falou: isso é coisa do noivo. Chamou o noivo e disse: olha, todo mundo serve o vinho melhor, mas você guardou o melhor para o fim. É quando todos estão embriagados, serve o menos bom, que aí ninguém vai distinguir mais. Mas agora fez o contrário, e esse aqui é muito melhor do que o que já foi servido. Tu guardaste o vinho melhor até agora. Então esse é o fato, né? Então quem ficar só no fato vai achar só que é um milagre. É um milagre, mas ele tem um sentido muito mais profundo do que o fato, né? Tanto é que João termina: este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, seus discípulos creram nele. Quem ficar só no nível do fato vai achar que eles acreditaram nele porque ele fez o milagre. Não, é porque na compreensão mais profunda e à luz do mistério pascal, eles vão entender o que significou este sinal. Por isso é que ele é selecionado como um sinal. Porque qual é a hora de Jesus? Você se lembra quando ele está na cruz? E no Evangelho de João, Maria aparece 2 vezes. Aparece aqui no capítulo 2, nesse episódio das bodas de Caná, e aparece novamente lá no capítulo 19, na paixão do Senhor. Ela está de pé diante da cruz. Ali é a hora de Jesus. Ali ele vai se dirigir a ela novamente, com a mesma expressão que ele dirigiu aqui: mulher, eis aí o teu filho, referindo-se a João, que representava todos nós, a humanidade, e vai dizer a João, o discípulo amado: eis aí a tua mãe, né? Aquela era a hora de Jesus, né? É a hora dele desposar a humanidade, dando a sua vida, doando completamente. Ele já tinha doado a sua vida desde a encarnação, toda a sua vida pública, tudo que ele fez, passou entre nós fazendo bem, mas a hora decisiva é a hora que ele dá até a última gota de sangue. Então estão vendo como esse vinho simboliza justamente a vida do Cristo, a Eucaristia que nós estamos celebrando, e daqui na segunda parte da nossa liturgia passamos para o banquete eucarístico. Então ele transforma a água do amor humano, tantas vezes marcado pelo desejo de posse, para que nós possamos ter o amor capaz da doação, um amor que não seja só eros, mas um amor que seja ágape, né? Um amor que seja doação, entrega, partilha, cuidado, misericórdia, generosidade, consumir-se, dar-se até
a última gota de sangue. É isso que nós aprendemos da Eucaristia e é isso que nós vemos aqui. Este é o primeiro, é o início dos sinais. O sinal só vai ser completo na cruz e na ressurreição do Senhor. Isso não é só uma interpretação, não. Está muito claro aqui na liturgia. Além desse evangelho, a primeira leitura, o que falou? Não vou me deter nela com detalhes como fiz com o evangelho. Isaías está falando de quê? De uma festa. O povo estava desanimado, voltou, achou Jerusalém assim desfigurada, porque Nabucodonosor tinha destruído tudo, né, levado os tesouros, mas agora fala de casamento. Não vou me calar, não fiquem desanimados, né? As nações verão tua justiça, todos os reis verão a tua glória, você vai ser chamada por um nome novo. E como é que é comparado com o casamento? Serás uma coroa de glória nas mãos do Senhor, um diadema real nas mãos de teu Deus. Não vão mais te chamar de abandonada Jerusalém. Quer dizer, quem vai ser o esposo de Jerusalém? Aquele que lá morreu, Jesus Cristo. Jerusalém é a figura de todos nós, não é? Não mais te chamarão deserta, minha predileta, mas seu nome será minha predileta, bem casada, né? Pois o Senhor agradou-te de ti, e tua terra será desposada, como a jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam, como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. A primeira leitura fala disso. E a segunda leitura chama atenção para um outro aspecto que nós começamos a ler hoje, que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, falando já dessa comunidade, da qual Jerusalém é figura, que é a igreja, a comunidade, que tem vários carismas, dados pelo Espírito Santo, para a edificação de todos, né? Então nós, desposados pelo Senhor, recebemos o Espírito Santo, com o qual eu saudei vocês logo no início da saudação de hoje, né? O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo. Esse Espírito derramado em nossos corações nos concede os seus dons, os seus carismas, para edificarmos o povo de Deus, o reino de Deus, e realizarmos a vontade do Pai neste mundo. Então, meus queridos irmãos, isso tudo tem uma aplicação também nos casamentos. Ainda há pouco teve casamento aqui. Muitas vezes usamos esse evangelho, né? O sentido dele é cristológico, como eu acabei de falar, mas tem uma aplicação para o casamento, que aqui eu não vou fazer, mas aplicação muito séria. Como é que o casamento deve ser vivido de uma outra perspectiva? Não é simplesmente um contrato entre um homem e uma mulher, mas o casamento de dois batizados. É um casamento que os vincula ao sacrifício do Cristo, de tal forma que marido e mulher se amam, não só por uma atração humana que pode passar, porque muitas vezes marcada pelo egoísmo e pelo desejo de posse, mas com a bênção de Deus e com a sua graça, fazem da sua vida uma doação recíproca, que se expressa nos filhos e no amor que derrama na família. Por isso podem ser fiéis um ao outro na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-se e respeitando todos os dias de suas vidas, mesmo quando passa a juventude, mesmo quando vem a doença, mesmo quando vem as dificuldades, porque aí há um cuidado mútuo, marcado por um amor que é a ágape, que vem de Deus, e não é só um amor eros. Que nós agradeçamos a Deus, porque fomos desposados por Jesus Cristo. Não pertencemos a nós mesmos, mas igreja que somos esposa de Cristo, para que neste mundo a igreja possa gerar filhos e filhas para a verdadeira liberdade, para amar e servir no seguimento de Jesus, na força do Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.